Beatriz adormecida sussurrava suavemente para si, uma voz que não precisava passar por seus ouvidos, mas sim, ressoava de maneira reconfortante nas paredes de sua mente. Uma voz contra a qual ela deveria lutar. Beatriz, outra voz surgia alta e irritada. Ruidosa e tempestuosa, essa voz quebrava as paredes de sua imaginação, invadia a doçura de sua alucinação e dissipava a névoa do sono, deixando, contudo, uma dor de cabeça intensa ao se dissipar. Beatriz acordou para se encontrar ainda no trabalho. O café quase vazio. Como resultado da notável beleza de seu local de trabalho, o café nunca estava completamente ocupado até a noite. Felizmente, Beatriz não estava no turno da noite hoje. Isso também não significava que ela estava completamente livre de qualquer tarefa exigente. A maior dificuldade de trabalhar durante o dia era limpar a bagunça da noite anterior e preparar o local para a próxima noite. Você me ouve? Você está me ignorando? As veias na cabeça de seu chefe começaram a pulsar descontroladamente. Ela havia esquecido que ele estava falando. Você me escuta? Sim, eu escuto, disse ela, não ousando pedir para ele repetir, independentemente de quão educada quisesse parecer. Ele poderia interpretar isso como arrogância. Esta não era a primeira vez que Beatriz era repreendida por dormir no trabalho, embora frequentemente sucumbisse à tentação, ela sabia que era uma atitude inadequada. Como eu gostaria de não ter que trabalhar à noite também, pensou consigo mesma. Relembrando os vários trabalhos que teve que realizar horas a fio com seu irmão mais novo, Diego, na noite anterior. 2 horas de sono era uma rotina insalubre a que Beatriz havia se acostumado, mas era tudo o que era necessário para eles pagarem as contas de casa. Por mais estressante que parecesse, era necessário. O chefe voltou para seu escritório, murmurando descontentamento sobre Beatriz. Beatriz poderia jurar que ouviu 1 ou 2 palavras desagradáveis dirigidas à sua etnia. Assim que ouviu a porta do escritório se fechar, ela se voltou para sua colega de trabalho. Laura, ele disse, você deveria ir limpar os banheiros. Você sabe que está na sua vez hoje. Verifique a escala Beatriz. Agradeceu a Laura e se virou em direção ao fundo do café. Além disso, uma última coisa. Você sabe que está prejudicando a reputação do café dormindo no trabalho. Desculpe, é por causa do meu trabalho, Laura interrompeu. Eu adoraria ouvir isso. Mas adivinha? Beatriz murmurou com a cabeça baixa, sabendo que uma resposta áspera estava a caminho. O quê? Você não é a única com problemas. Então, pelo seu próprio bem, não prejudique o negócio do chefe, Laura disse de forma incisiva. Sim, claro, Beatriz balançou a cabeça e saiu do balcão. Levou algum tempo para ela caminhar de uma ponta a outra, parte da culpa vai para seu ritmo, mas mais ainda era devido ao tamanho imenso do balcão. Eram necessários 15 atendentes para operá-lo eficientemente quando o lugar estava movimentado, e até mais em ocasiões especiais. Beatriz caminhou lentamente em direção ao banheiro. O odor forte que emanava de trás das portas fechadas era desencorajador o suficiente para fazê-la pensar em desistir do emprego. Mas o que ela poderia fazer? Ela precisava do trabalho e do dinheiro, e aquele banheiro precisava de uma limpeza decente. Conforme realizava seu trabalho, Beatriz não precisava se lembrar de que essa era a parte do trabalho que menos gostava. Ultimamente, com mais reclamações do chefe sobre dormir no trabalho, o nome dela aparecia com mais frequência na escala de limpeza dos banheiros. 2 horas de esfregar, enxaguar, molhar e secar era o que levava para deixar o banheiro limpo e pronto para ser usado à noite. Beatriz sabia que um casal inoportuno poderia achar que era uma boa ideia entrar ali e se aventurar, depois um adolescente comilão poderia comer demais e procurar o banheiro quando precisasse vomitar. Haveria também pessoas usando o banheiro sem dar descarga, jogando lixo e entupindo o vaso com papel higiênico, além daqueles que deixariam a torneira aberta e alagariam o chão. Tudo isso e muito mais por pessoas que pouco se importavam com o trabalho de quem limpa tudo isso.
Eram 18 horas quando Beatriz terminou todas as suas tarefas. Ela bateu levemente na porta do escritório do chefe e anunciou que estava encerrando o expediente. Ele respondeu, como sempre fazia com ela, com um resmungo e uma reclamação. Ela já estava acostumada, então não se incomodou. Ela saiu pela porta dos fundos, tentando evitar contato com Laura ou qualquer outro trabalhador que chegasse para o turno da noite. O caminho de volta para casa não era agradável, especialmente à noite. Ela deveria pegar o ônibus, Beatriz pensou. Mas isso significaria não economizar para o almoço do dia seguinte. Ela começou a caminhar para casa, mas o cansaço em suas pernas não permitiu. Ela resmungou baixinho enquanto voltava para a estação de ônibus, perdida em pensamentos. 5 minutos se passaram em um segundo, e o ônibus chegou mais cedo do que o esperado. Beatriz entrou graciosamente enquanto passava pela cidade. A mente de Beatriz se fundiu com a paisagem que lembrava os sonhos de sua infância e fantasias nostálgicas sobre a vida na cidade e as grandes aspirações que ela tinha quando criança. Ela conseguirá sair dessa situação? Ela se perguntou. Como foi? Uma mulher de meia-idade sentou-se à mesa enquanto observava Beatriz beliscar seu angu sem gosto no jantar. A casa era pequena. A cozinha e a sala de estar apertadas em um único espaço, com uma escada estreita que levava a 2 quartos. A mãe de Beatriz esperava atentamente pela resposta de sua filha. Quando Beatriz notou, ela suspirou. Quase dormi no trabalho, ela respondeu. E o seu chefe? Perguntou sua mãe. Meu chefe me chamou de nomes, Beatriz relembrou seus insultos. Por que isso a machucava agora e não naquele momento? Oh, querida! Sinto muito, a mãe de Beatriz levantou-se da mesa e foi até a pia para cuidar da louça. Um único olhar em volta e Beatriz pôde perceber que ela e sua mãe eram as únicas em casa. Nada surpreendente, considerando que seu irmão mais velho, João, nunca aparecia para ajudar. Onde está Diego? Perguntou Beatriz. Diego era seu irmão mais novo. Ele jogava futebol por um dos clubes da cidade. Eles estavam na 8ª divisão, então ele não ganhava muito. E tudo o que ganhava, dava para o uso doméstico. De dia, um jogador de futebol, à noite, um freelancer. Não muito diferente da vida que ela também vivia. Falando no diabo, respondeu sua mãe. A porta se abriu devagar, e Diego entrou. A braçadeira de capitão ainda estava em seu bíceps esquerdo, enquanto suas luvas de goleiro estavam presas embaixo do braço. Ele deixou um pacote embrulhado na mesa e, com seu uniforme manchado de lama, Diego arrastou os pés até seu quarto e fechou a porta atrás de si suavemente, sem dizer uma palavra para nenhuma delas. Beatriz e sua mãe trocaram olhares. A expressão em seu rosto contava a história do que havia acontecido. Sua equipe havia perdido o jogo da promoção, então seriam mais 12 meses antes que pudessem falar sobre esperanças de salários melhores. A mãe de Beatriz pegou o pacote e o abriu. Eram algumas cédulas de dinheiro, não muito, mas também não tão mal. Ela acenou com a cabeça em direção ao quarto, e Beatriz entendeu a mensagem. A escada rangia enquanto ela subia. Em alguns dias, Beatriz imaginava que ela desabaria sob o peso deles. Ela apenas desejava que, quando isso acontecesse, não fosse sua mãe quem experimentasse. Diego havia saído do banho e estava vestido com roupas limpas quando Beatriz chegou ao quarto deles. Ele estava na cama com seu laptop na mão. Beatriz sentou-se ao lado dele. Você não vai encontrar alívio no laptop, ela disse a ele. Eu encontro dinheiro lá? Ele respondeu, com a voz trêmula pela emoção da derrota. Quão ruim foi? 5-0. Sinto muito. Beatriz olhou para o irmão. Ele se virou para ela. Como foi o trabalho? Não comece, por favor. Beatriz colocou uma mão reconfortante em seu irmão. Você já ouviu minhas queixas sobre o trabalho o suficiente. Eu mal ouço as suas,
fale comigo. Diego havia sido forte por ela muitas vezes no passado. Era a hora de ela ser forte por ele. Eu cometi erros no gol, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de desabar. Beatriz envolveu sua cabeça com os braços e o puxou para um abraço. Você conseguiu algum trabalho para hoje à noite? Ela perguntou, tentando distrair a mente dele de sua perda. Sim, eu estava. Isso é legal. Vamos pegar algo para você comer para podermos começar a trabalhar, disse Beatriz. Então era isso. A vida de Beatriz, sua rotina e sua luta constante. Naquela noite, ela e Diego ficaram acordados a noite toda trabalhando em seus laptops, com a esperança de ganhar um pouco mais para casa. Uma vez que a renda de ambos combinada de seus trabalhos regulares simplesmente não era suficiente. E a mãe deles adoecia com frequência demais para trabalhar como costumava quando era mais jovem. Geralmente, eles adormeciam na mesma cama por volta das 4 horas e às 6 horas a rotina se repetia. Hoje, Beatriz estava diante do quadro de avisos na cozinha, lendo uma notificação. Dizia que um convidado especial havia se hospedado no hotel ao qual o café era anexado na noite anterior. E agora ele queria comemorar seu aniversário aqui no café. Beatriz se perguntava por quê, mas ordens eram ordens. E, do quadro de avisos, havia uma ordem de que todos os funcionários, tanto do turno diurno quanto do noturno, deveriam estar em seus postos às 22h30, quando o aniversário começaria. Era esperado que o influxo de clientes triplicasse devido aos preparativos que precisavam ser feitos antes da noite. Beatriz e Laura não foram as únicas convocadas para o dever nesta manhã. Beatriz evitou qualquer conversa enquanto começava sua tarefa. Ela começou pelo lugar que mais detestava, o banheiro. Felizmente, não estava tão ruim quanto ela esperava. Uma vez terminada a limpeza do banheiro, Beatriz voltou ao balcão do café para continuar com seu trabalho de atendimento. Ela fez seu trabalho em silêncio até às 18 horas. Em um dia normal, ela já teria saído, mas o memorando colocado hoje no quadro de aviso sugeriu o contrário. Ela teve que ficar até o final, acomodando-se atrás do balcão em seu assento. Beatriz folheava um livro que trouxera, em silêncio. Ela pensava em sua família enquanto passava as páginas, olhando as palavras, mas nunca realmente lendo-as. Sua mente estava com sua família. Como ela desejava poder mudar as coisas. Terra para Beatriz, veio uma voz masculina calma. Ela colocou o livro de lado e olhou para cima. Oi, Vitor. Vitor estava em pé do outro lado do balcão, olhando para ela. Ele era um homem não muito imponente, com uma barba cheia ao redor do queixo que fazia muito para realçar sua aparência facial. Vamos começar a decoração, certo? Antes que o chefe venha atrás de você de novo, disse Vitor. Sim, claro. Beatriz levantou-se. Doeu um pouco, fazendo-a se perguntar por quanto tempo ela havia se distraído. Vitor segurou seus ombros enquanto ela balançava levemente. Ela sorriu para ele. Ele era o único que a tratava com gentileza. Seu único amigo no trabalho, mas, infelizmente, eles não se encontravam frequentemente no trabalho. Isso era resultado de como a escala era geralmente programada. Beatriz e Vitor começaram a decoração. Aquele livro que você estava lendo. Sobre o que é? Vitor perguntou. Amor por alguém que nunca encontrou o amor, ele provocou. Você lê muito sobre isso. Eu encontrei o amor, protestou Beatriz. Poupe-me dos detalhes. É aquele Goldilocks de novo? Vitor provocou e riu. Beatriz, com a tenra idade de 9 anos, se viu cativada por um garoto que parecia ter saído de um conto de fadas com suas ondas de cabelos loiros que lhe valeram o apelido de Goldilocks em sua mente. Esse encontro aconteceu no lobby de um hotel brilhando com o polimento da elegância e do serviço, onde o pai de Beatriz trabalhava diligentemente como zelador. A chegada do menino com sua família foi nada menos que um espetáculo,
marcado por um ar de importância que a equipe do hotel parecia reconhecer imediatamente, mimando-os com uma deferência difícil de ignorar. O jovem coração de Beatriz palpitou de uma maneira que nunca havia palpitado antes ao colocar os olhos em Goldilocks. Seus traços angelicais pareciam lançar um feitiço sobre ela, deixando-a encantada e tímida. Naquele dia, enquanto sua família jantava na cafeteria do hotel, Beatriz se pegou lançando olhares furtivos para ele de longe. Sua curiosidade atingiu o pico, mas contida por uma relutância envergonhada de se aproximar. Ela ansiava iniciar uma conversa para encurtar a distância entre eles, mas seus pés permaneciam enraizados no lugar, retidos por uma força invisível de timidez e circunstância. No entanto, o encontro eventual entre eles ocorreria por meios imprevistos, distantes dos cenários que Beatriz havia imaginado. O dia seguinte se desdobrou sob o sol brilhante à beira da piscina do hotel, onde risadas e respingos pintavam uma cena vibrante de alegria despreocupada, enquanto outras crianças brincavam com seus flutuadores coloridos, sustentados por sua inocência e a segurança que esses auxílios proporcionavam. Beatriz permanecia à margem. Ela não possuía tais luxos, mas encontrava consolo na água, abraçando-a com uma confiança e graça que desmentiam sua jovem idade. Nadar era sua segunda natureza, uma habilidade que ela empunhava com a facilidade de uma nadadora experiente, mergulhando de cabeça no abraço fresco da piscina sem hesitar. Foi nesse cenário, entre as risadas e os respingos leves, que os caminhos de Beatriz e Goldilocks finalmente se cruzariam de uma maneira tão inesperada quanto fatídica, tecendo um novo fio no tapeçaria das memórias de infância de Beatriz. Beatriz não era estranha a dobrar as regras, especialmente quando se tratava do seu prazer secreto de mergulhar da borda da piscina, um ato estritamente proibido e que facilmente poderia lhe causar problemas. Geralmente, ela fazia uma varredura meticulosa para evitar o olhar vigilante dos salva-vidas e a inevitável reprimenda que se seguiria, a qual certamente chegaria aos ouvidos de seu pai. Naquele dia específico, ela executou sua rotina com precisão, garantindo que a costa estivesse livre antes de lançar-se nas águas acolhedoras abaixo. Enquanto deslizava debaixo d'água com uma sensação de liberdade e alegria, sua aventura tomou um rumo sério e repentino. Lá, entre a tranquilidade distorcida abaixo da superfície, estava Goldilocks, lutando freneticamente para se manter à tona. Seus movimentos eram erráticos e cheios de pânico. A visão atravessou o espírito despreocupado de Beatriz, e ela emergiu rapidamente, procurando pelo salva-vidas, apenas para encontrá-lo ausente de seu posto. Movida por um entendimento visceral do terror que o afogamento traz, Beatriz não hesitou. Ela mergulhou novamente nas profundezas, com a resolução firme, e fez seu caminho até o garoto que se debatia com uma facilidade prática. Ela o envolveu com o braço ao redor do peito e chutou ferozmente em direção à segurança. Sua intervenção oportuna os trouxe ambos à margem, onde ela conseguiu tirar Goldilocks do perigoso abraço da água. O que se seguiu foi um borrão de atividades enquanto salva-vidas e funcionários do hotel convergiam para a cena, atendendo ao garoto que tossia e engasgava, logo sendo levado às pressas pelos pais angustiados para receber atendimento médico. Esse incidente gravou Goldilocks na memória de Beatriz, uma marca indelével de uma conexão fugaz que continha uma mistura de bravura, medo e um vínculo não dito. Beatriz já havia confidenciado essa história a Victor, que desde então a provocava brincalhão sobre sua ligação persistente com a memória de Goldilocks. Supério já, ele brincava, trazendo Beatriz de volta ao presente com uma mistura de irritação e nostalgia. As provocações de Victor eram implacáveis, sugerindo frequentemente que os devaneios de Beatriz, mesmo quando ela estava absorta em um livro, estavam preenchidos com visões de seu herói de infância. Apesar de sua irritação com as provocações de Victor, Beatriz não podia negar um grão de verdade em suas palavras. A memória de Goldilocks, daquele intenso momento de conexão e resgate, de fato, havia esculpido um nicho especial em seu coração. Era mais do que apenas uma paixonite de infância. Nos seus momentos mais tranquilos, Beatriz se permitia voltar àquele dia, permitindo-se o luxo de se perguntar sobre o garoto de cabelos dourados, por onde a vida o havia levado e se ele alguma vez pensara na garota que uma vez o salvou das profundezas. "Você está bem?", perguntou Victor,
enquanto recolhia os restos da decoração. Estou, ela respondeu em um tom que mostrava que não estava. Beatriz estava planejando em sua cabeça uma maneira de escapar da festa de aniversário. A festa de aniversário foi longa e estressante. Na maior parte do tempo, Beatriz conseguiu se esconder no banheiro, mas tudo se complicou quando algo incomum aconteceu. Beatriz estava ocupada limpando as mesas quando seu gerente a chamou para a parte de trás da cozinha, longe da agitação dos pratos batendo e dos clientes conversando. Ouça, Beatriz, começou o gerente, sua voz entrelaçada com um tom de excitação e urgência. Eu quero que façamos algo especial para o Daniel. Beatriz franziu a testa, sentindo um nó se formar em seu estômago. O que você quer dizer com especial? Ela perguntou cautelosamente. Os olhos do gerente brilhavam com uma mistura de travessura e determinação. Eu preciso que você traga um bolo e lhe dê uma música de aniversário para ele. Será uma bela surpresa, e tenho certeza de que ele vai apreciar. Beatriz sentiu seu coração afundar, cantar na frente de todos era a coisa que ela menos gostava. Isso foi ideia sua? Ela questionou, esperando que ainda houvesse uma saída. O gerente deu de ombros. Apenas faça o que lhe é mandado, Beatriz. É bom para o café, e será bom para suas gorjetas também. Ela tentou argumentar com ele, sua voz mal passando de um sussurro. Não pode ser outra pessoa a fazer isso? Eu realmente não me sinto confortável com esse tipo de coisa. Suas palavras pareciam evaporar antes que pudessem sequer chegar aos ouvidos do gerente. Beatriz, você precisa sorrir e interagir com os convidados. Isso faz parte do seu trabalho. Sentindo-se encurralada, a voz de Beatriz finalmente encontrou alguma força. Desculpe, mas eu não posso fazer isso. Não foi isso que eu concordei quando peguei esse emprego. A expressão do gerente se tornou fria, sua paciência se esgotando. Desde quando você ficou tão audaciosa, Beatriz? Ele perguntou, seu tom agora carregado de uma ameaça. Beatriz permaneceu lá, o peso de mais uma exigência irrazoável pressionando sobre seus ombros. O rosto de seu chefe estava vermelho com a mistura demasiado familiar de raiva e impaciência. Beatriz, se você não cantar um parabéns para o Sr. Barbosa agora, considere este o seu último dia, ele rosnou, sua ameaça cortando o ar tenso. Desgastada pela constante corrente de ameaças e pela interminável dança de apaziguamento, Beatriz sentiu a luta drenar dela. Suas ameaças não me assustam mais. Eu sou mais do que apenas sua marionete. Eu já tive o suficiente, Beatriz declarou, sua voz estável apesar da turbulência interna. Sem dizer outra palavra, ela tirou seu avental, o tecido sussurrando pelo ar antes de atingir o peito do gerente. O café, com seus pratos tilintando e conversas abafadas, desvaneceu-se ao fundo enquanto Beatriz saía, deixando para trás o silêncio atônito de seu gerente. Daniel Barbosa acordou de manhã com uma dor lancinante em seu crânio. Uma sensação latejante e monótona preenchia as quatro paredes de sua cabeça, logo no interior do seu crânio, ao redor do seu cérebro. Era como se um tambor alto tivesse sido tocado dentro dela na noite anterior, e o que ele sentia agora era o rescaldo de sua energia ressonante. Os eventos da noite anterior começaram a materializar-se pouco a pouco em sua memória. Ele os afastou por um curto período. Agora não era a hora de relembrar sua noite, não depois de todo o vazio que estava sentindo em sua cabeça. Daniel levantou-se da cama, mas o peso de sua cabeça o forçou de volta para a cama. Tanto por estar leve, pensou consigo mesmo. Ele se esticou e alcançou uma garrafa no criado mudo. Ficou surpreso por se lembrar que ela estava ali. Ele abriu e engoliu o que restava do conteúdo em tão pouco quanto 10 goles antes de se forçar a levantar da cama. Ele tropeçou novamente e deslizou em seu casaco, caindo no chão. Daniel soltou um gemido lento. Foi então que ele percebeu o quanto estava acabado. Ele precisava de café, não de álcool, Daniel percebeu. Daniel se arrastou até o banheiro para se refrescar.
Ele tinha algumas coisas em mãos hoje, e havia uma em particular de grande importância. Um cliente fugitivo chamado Luiz havia lhe aplicado um golpe na semana anterior, e não foi até os últimos 3 dias que sua equipe de mídia conseguiu localizar sua localização nos últimos 3 dias nesta cidade. Ele havia frequentado o café onde celebrou seu aniversário na noite anterior. A coisa que ele mais amava era o café da manhã deles. Era forte e deixava um leve retrogosto. Daniel sentia que precisava daquele café naquela manhã mais do que nunca. Ele entrou no café e tomou seu lugar habitual na borda, à direita. Acenou para um garçom e pediu seu café de sempre. Diante dele, na mesa, estava sentado seu assistente pessoal, Diogo. O café chegou pouco depois, um pouco mais rápido do que ele estava acostumado, mas havia um problema. O café não tinha o mesmo sabor. Este, embora não fosse ruim por si só, tinha um gosto insípido. Em comparação com o que ele estava acostumado, Hayden olhou para o garçom. O que há de errado com seu café esta manhã? Você bebeu tanto ontem à noite que esqueceu como se faz? O garçom olhou para o próprio sapato, sentindo-se intimidado. Não, senhor. Desculpe, senhor. Deixe-me corrigir. Pode me dizer o que está faltando, por favor? Está faltando, ele se virou para Diogo e perguntou, qual é a palavra? Talvez açúcar, Diogo sugeriu. Eles discutiram sobre o assunto, testando cafés e sugerindo ingredientes faltantes. Uma vez, Diogo até sugeriu sal, mas todas as tentativas não conseguiram trazer o sabor exato que Daniel desejava. Eventualmente, Daniel cansou e perguntou, qual é o seu nome? Laura, respondeu a garçonete. Laura, posso ver a gerência? Daniel perguntou. Sim, senhor. 1 minuto depois, Daniel estava no escritório de Georg, o gerente do café. Como posso ajudá-lo, senhor? Georg perguntou. Estou bêbado, disse Bryden claramente. Georg franziu a testa, confuso. Ressaca de ontem à noite, Daniel continuou. Não pude deixar de notar que seu café tem um gosto um pouco diferente hoje. Vejo que você está acostumado com o café da Beatriz, Georg respondeu, é a garota que se recusou a cantar para você. Ela não trabalha mais aqui. Georg levantou-se e caminhou até sua prateleira, mexendo em alguns arquivos. Então ninguém sabe fazer café agora? Daniel perguntou. Georg permaneceu em silêncio. Você não deveria tê-la demitido, então, Daniel disse. Ela era improdutiva, disse Georg. Mas fazia um bom café, observou Daniel. Ela dormia no trabalho com frequência. Me diga, quanto você paga a essas pessoas, de qualquer forma? Georg permaneceu em silêncio. Deles um descanso, Daniel levantou-se, desta vez com mais cuidado. Qual é o nome dela? Ele perguntou. Beatriz. Beatriz Oliveira, Daniel, que estava a caminho da porta, congelou. Ele colocou a mão na lateral da cabeça dolorida e saiu em silêncio. Beatriz Oliveira, Daniel sussurrou silenciosamente em seu carro em movimento. O que foi? Diogo, que estava no banco do passageiro, perguntou. Nada, ele respondeu enquanto dirigia. O sobrenome Oliveira continuava ressoando em sua cabeça. Ele sentia que já tinha ouvido antes. Forçou seu cérebro a lhe dar uma explosão de memória. Mas nada veio, nem mesmo uma faísca, mas de alguma forma ele sabia que havia algo, em algum lugar em sua cabeça, que no momento certo e com a condição certa, esse nome acenderia uma miragem de memória. A grande cidade começou a diminuir enquanto Daniel seguia o GPS do carro para o endereço que sua equipe de segurança havia identificado como a morada de Luiz, o vigarista que havia roubado um relógio de sua empresa. O relógio não era especial em seus componentes. Sem diamantes, sem ouro, nada. Mas tinha um valor significativo.
Era uma relíquia de família, o relógio usado por seu avô durante a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, perdê-lo assim não era para ser encarado de ânimo leve. Os edifícios comerciais imponentes de grandes fabricantes, bancos e escritórios de empresas lentamente deram lugar a barracos modestos de salões de beleza e bares. A vegetação das ruas perdeu seu verde luxuriante e bordas bem aparadas, substituídas por árvores aleatórias e cercas de arame farpado. Sacos de lixo pareciam não ter sido atendidos por anos. Gatos e cachorros não usavam coleira, nem placas de identificação. Esta era a parte menos favorecida da cidade, Daniel percebeu, a parte onde os infelizes ou financeiramente estáveis eram enviados para viver, presos em um ciclo de pobreza. Essas pessoas tinham pouquíssimas chances de sair daqui. Trabalhavam longas horas para ganhar um pagamento que mal era suficiente para se alimentarem. Essas pessoas dificilmente poderiam fazer negócios ou testar as águas da inovação. Eles não tinham tempo. Como poderiam ter, quando a maior parte do seu tempo era focada em trabalhar para comer? Se ao menos tivessem tempo para inovar, para se educarem, então eles saberiam. E então perderíamos nosso lugar. Esses pensamentos e muitos mais passavam pela cabeça de Daniel enquanto ele dirigia pelo gueto. Chegamos, disse Diogo ao chegarem ao endereço onde o telefone de Luiz foi rastreado pela última vez. Era uma casa pequena, suja, mal cheirosa e pestilenta por fora, e não diferente das outras ao redor. Como ainda estava de pé era um mistério. Vou entrar, Daniel desafivelou o cinto de segurança. Vou com você, anunciou Diogo. Muito gentil da sua parte, mas acho que devo fazer isso sozinho. Daniel saiu do carro e dirigiu-se à porta. 2 batidas foram suficientes para que o olho mágico se abrisse. Oi, cumprimentou uma mulher com uma leve curvatura. Oi, Daniel esperava algo diferente. Vim à procura de Luiz. Ah, sinto muito. Não temos nenhum Luiz aqui, disse a mulher com um sorriso que parecia honesto. Ele me disse que este era o endereço dele, Daniel mentiu. Disse, é? Por que você não entra? Talvez possamos descobrir quem é esse tal de Luiz. A mulher o conduziu para dentro. Sente-se, ela indicou o balcão da cozinha. Ele obedeceu. A casa era menor por dentro do que parecia por fora. Apesar de seu pequeno tamanho, eles conseguiram espremer criativamente a sala de estar na cozinha, em um espaço apertado e lotado. Do outro lado da casa, havia uma escada que levava a algum lugar. Hayden brincava com a ideia de fugir enquanto a mulher estava de costas. Mas essa ideia desapareceu quando ele considerou todas as possibilidades que poderiam acontecer se as coisas dessem errado. Talvez Luiz estivesse lá em cima, afinal, esperando com uma arma na mão. Melhor não abusar da hospitalidade dela. Outro pensamento estranho veio à sua cabeça. E se ela fosse Luiz? Café ou chá ou algo mais forte? Tomarei café, ele disse sem pensar. Ele havia tomado muitas coisas mais fortes na noite anterior, mas tinha sido privado de uma xícara de café decente. Então, café era a melhor opção. A mulher preparava o café enquanto conversava com ele. Então, quem é esse tal de Luiz? Honestamente, ainda estou tentando descobrir. O que ele fez? Daniel parou por um minuto para pensar. Seria seguro contar a ela? E se ela tivesse algo a ver com isso? Nada. Apenas um desentendimento na comunicação de negócios. Ele tentou enquadrar de maneira diferente, mas ainda mantendo o significado. Triste. Vou avisar meus filhos e ver se algum deles conhece Luiz. A mulher trouxe o café até ele. Quantos filhos você tem? Daniel perguntou. 3. E seu marido? Um lampejo de tristeza passou pelos olhos dela num instante, tão rápido quanto apareceu, desapareceu. Ele está em um lugar melhor agora. Sinto muito por isso.
Pela primeira vez desde que chegou aqui, Daniel sentiu algo genuíno pelas pessoas que viviam aqui. Uma mulher com 3 filhos e sem marido, lutando em um lugar assim não era brincadeira. Ele era um bom homem? Daniel perguntou. Sentiu-se obrigado a dizer algo reconfortante para a mulher, mais do que um simples pedido de desculpas. Mas ele não sabia o que dizer. Então, talvez uma pergunta simples iniciasse uma boa conversa. Ele era o homem mais doce que você poderia conhecer, filho, começou a mulher. Era charmoso como homem, trabalhador, cuidadoso como pai e marido. Tão triste que ele teve que nos deixar tão cedo. A mulher sentou-se em frente a ele. Filho, você é casado? Não, ainda não. Aqui está algo que gostaria de lhe dizer. Ela baixou a voz e Hayden se inclinou para ouvir. Nunca deixe seu negócio superar sua família. Porque quando você morrer, seu negócio passará como uma noiva solteira para o próximo homem. Mas sua família nunca poderá. As palavras afundaram profundamente na alma de Daniel. Ele não era casado, então esse conselho não se conectava imediatamente a ele. Mas o fez pensar novamente sobre todas as coisas que tinha visto anteriormente ao passar pelos subúrbios. Daniel deu um gole e pausou. Ele olhou para a mulher. Ela estava sentada, olhando para fora. Não, impossível, ele sussurrou alto. É isso. Como isso é possível? Ele estava se referindo ao café. Esse era o café que ele estava procurando. Tinha o mesmo sabor forte e leve retrogosto. Na sua alegria de encontrar um café decente, ele o bebeu de uma vez. Ele até esqueceu que estava procurando pelo vigarista. Tendo conversado com a mulher e não obtendo pistas sobre o tal Luiz, Hayden saiu e voltou para seu escritório. Procurar emprego era exaustivo, ainda mais intenso e desgastante do que a caça propriamente dita. Não que Beatriz já tivesse caçado antes, mas pelo menos a caça envolvia matar animais, o que significava colher sua recompensa diariamente, dependendo de quão bom você era na caça. Na procura de emprego, o único assassinato que acontecia era o que acontecia com você. As entrevistas, os retrocessos, as rejeições instantâneas e a abundância de palavras clichês usadas em uma resposta particular. Só hoje, Beatriz podia contar muitos entraremos em contato e a não estamos contratando no momento. Essa era a parte boa, a parte ruim era quando ela tinha que encontrar e suportar pessoas rudes. Uma até perguntou por que uma bela dama estava procurando por empregos medíocres quando ela poderia facilmente abrir as pernas e ganhar uma fortuna. Esse comentário perfurou o coração de Beatriz e ela encerrou sua busca por emprego por aquele dia. Era noite quando ela estava voltando para casa. Ela chutava pedras distraidamente enquanto caminhava, toda a sua atenção em sua pequena tarefa distrativa. Ela não percebeu quando Diego começou a caminhar com ela. Ele a observou por um momento enquanto caminhavam juntos. Beatriz, ainda alheia à presença de Diego, chutou a pedra para frente. Você tem que bater mais forte, Beatriz, Diego anunciou sua presença. Beatriz se assustou e recuou. Quando viu que era Diego, ela relaxou e sorriu. O que houve? Diego perguntou, notando seu humor. Você não encontrou nada? Não, ela murmurou. Beatriz e Diego finalmente chegaram em casa após sua longa caminhada. A casa estava como sempre esteve. Pequena, mas confortável, talvez só confortável pela realização de que aquele era o lar. Sua mãe estava sentada no sofá ouvindo o rádio quando eles entraram. Ela mal reconheceu a presença deles até que passassem por ela. Oh, vocês estão em casa, ela os chamou. Beatriz olhou para baixo e depois para o lado, evitando o contato visual com sua mãe. Seu irmão deu-lhe um leve tapa no ombro. O próximo dia chegou em um instante, como era seu costume. Beatriz saiu para respirar um pouco de ar fresco. Era algo que ela mais amava no dia. Beatriz ficou ao ar livre, permitindo que a brisa da manhã passasse por todos os seus sentidos.
Seu único desejo agora era que encontrasse um bom emprego. Ela recuou para dentro de casa para começar suas tarefas matinais e preparar o café da manhã. Ela fez uma omelete e café. Após alguns minutos, Diego desceu cambaleando do quarto para se juntar a ela. Sua mãe, como de costume, estava no sofá, ouvindo seu rádio. Muitas vezes, Diego e Beatriz prometiam a si mesmos economizar fundos para comprar uma televisão para ela. Mas em todas as vezes, eles tinham que mergulhar fundo nos fundos para conseguir essenciais para casa. A porta da frente se abriu com estrondo, e entrou um rosto que eles não viam há semanas, um rosto que constantemente irritava Beatriz, um que a lembrava de quanto trabalho e carga ela e Diego tinham que suportar, porque ele era preguiçoso e descuidado demais para suportá-lo com eles. Era João, o irmão mais novo. Ele mal vinha para casa. E quando vinha, era sempre quando havia ficado sem dinheiro ou quando estava em perigo. Beatriz se perguntava o que seria agora. Ei, João, que diabos, cara? Diego bloqueou seu caminho. Você some por uma semana e simplesmente reaparece. Você acha que isso está certo? Saia do meu caminho, Diego. Ele empurrou Diego para o lado e subiu as escadas. Beatriz estava furiosa. Ela havia lutado por tanto tempo, e agora havia perdido seu emprego. Tudo isso não teria sido tão difícil se João simplesmente assumisse a responsabilidade. Ela não ia tolerar isso hoje. Ele ficaria e trabalharia ou arrumaria suas coisas e nunca mais voltaria. Beatriz o seguiu pouco depois para o quarto deles. O que há de errado com você? Ela o repreendeu. Não levante a voz para mim. Ele se ergueu em toda a sua altura, intimidador como era, mas o forno do desespero havia endurecido o coração de Beatriz, afiando sua coragem ao máximo. Vou levantar minha voz como achar melhor e para quem eu quiser. João olhou para ela e esboçou um sorriso. Voltou a revistar seus pertences. João, me escute. Beatriz rugiu, um rugido que soava mais como um latido minúsculo do que um rugido de verdade, cortesia de sua voz feminina. Estou ouvindo, João respondeu em um tom que mostrava estar surdo para qualquer coisa que ela fosse dizer. Um guincho veio de fora. João correu para a janela para olhar. Jesus, ele exclamou. Beatriz correu atrás dele para ver. Estacionado fora de sua casa estava um sedã preto. A porta se abriu, e um homem de terno preto saiu correndo. Pânico atingiu o coração de Beatriz, e seu coração pulou 2 batidas. Ela se virou para João, mas se viu sozinha no quarto. Um estrondo, vozes e outro estrondo foram ouvidos abaixo. Sem hesitar, Beatriz correu escada abaixo. Ao chegar, deparou-se com uma cena que acendeu um fogo nela que ela não sabia possuir. O homem de terno preto tinha Diego pressionado contra o balcão, seu antebraço pressionado contra o pescoço dele, e sua cabeça estava perdendo cor. Onde ele está? O homem de preto sussurrou no ouvido do garoto pressionado. Olá! Saia de cima dele. Desta vez, sua voz saiu como um rugido estrondoso, masculino e ousado, ameaçador e audacioso. Ela avançou no homem e conectou seu punho diretamente na cabeça dele. Ele cambaleou para trás, e Diego caiu no chão, respirando pesadamente. Beatriz protegeu Diego com seu corpo. Ela sabia que não teria chance contra um homem que conseguiu dominar Diego, mas tinha que tentar de qualquer forma. O homem, em sua fúria, deu 2 passos rápidos em direção a Beatriz, mas parou assim que seus olhos se encontraram. Beatriz, ele sussurrou. Lágrimas encheram os olhos de Beatriz. Você, ela gritou, você me fez perder meu emprego e agora quer matar meu irmão. Beatriz não conseguiu se controlar, e as lágrimas fluíram. Não, espera, me desculpe. Posso explicar. Eu estava bêbado. Ele tentou tocar seus ombros, mas ela se irritou e arranhou seu braço. Ela se virou para Diego.
Ela abraçou a cabeça dele em suas lágrimas. Saia, por favor. A mãe de Beatriz, que havia dormido todo o tempo, saiu da cama, seu rosto em choque. Ela ficou lá em silêncio, olhando ao redor, e então disse: se você veio à minha casa para fazer bagunça, saia agora antes que eu chame a polícia. Se você tem boas intenções, fique. Leonor vivia em um lugar onde tiros e brigas eram comuns, mas ela acreditava em resolver problemas sem violência. Ela achava que o homem de terno estava conectado ao seu filho, João, e queria descobrir mais. O café da manhã foi tenso e silencioso. Beatriz não conseguia se lembrar de um dia em que tivesse comido em tal silêncio antes. O homem de preto, que se apresentou como Daniel anteriormente, mal tocou na comida servida para ele. Ele beliscava lentamente, mas principalmente bebia seu café. Diego lhe dava olhares de morte. Por que estamos em silêncio? Mesas de café da manhã não deveriam ser silenciosas, Leonor perguntou com seu sorriso enrugado habitual. Haydn se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ele coçou a cabeça e limpou a garganta. Obrigado por me deixar falar. O que você quer? Beatriz perguntou. Quem te enviou para tirar meu emprego e meu irmão de mim? Haydn baixou a cabeça em algo que parecia vergonha. Ele permaneceu em silêncio por um tempo antes de recuperar a compostura. Não estou aqui por nada. Estou apenas aqui pelo meu relógio. Daniel passou a explicar como ele havia encontrado a empresa que consertava relógios antigos e que alguém sob o nome de Luiz deveria consertá-lo e devolvê-lo a ele. João fez como lhe foi dito e enviou o relógio. Mas logo depois, a pessoa com quem ele estava conversando ficou em silêncio, e o site desapareceu. Acabou sendo um golpe. E João estava realmente usando um nome falso, Luiz. Quando Daniel terminou de contar sua história, foi a vez dos Oliveira baixarem todas as cabeças em vergonha. Lamentamos muito pelos transtornos que causamos a você, Sr. Haydn. A mãe de Beatriz implorou. Beatriz sabia que de nenhuma maneira eles poderiam pagar aquele dinheiro se ações legais fossem tomadas contra eles. Prometemos que faremos ele devolver o relógio ou lhe pagaremos de volta. Eu realmente espero recuperar o relógio. É uma relíquia de família e precisa ser recuperada. Daniel se levantou. Ele se virou para Beatriz e ofereceu a mão. Ela afastou. Sua mãe franziu a testa pela sua grosseria. O que houve, Beatriz? Leonor perguntou, confusa. Parece que vocês dois já se conheceram antes. Sim, nós conhecemos. Ele é o por quem eu não quis cantar um parabéns a você. E depois perdi meu emprego por causa disso, Beatriz explicou, olhando séria, e se moveu até Diego e estendeu a mão para um aperto de mão. Conforme Diego se levantava, Beatriz segurou seus ombros com um olhar reconfortante. Diego se libertou de seu agarro e apertou a mão de Daniel. Eles se chocaram os ombros em meio a um abraço e Diego sussurrou algo no ouvido de Daniel, o que o fez rir. Daniel saiu. Ele parece um bom rapaz, disse Leonor assim que Daniel saiu. Ele tem um carro legal, disse Diego, enquanto começava a limpar a mesa, mas ele tirou o emprego da Beatriz. Não podemos perdoar isso. Odeio esses riquinhos, Beatriz acrescentou. A velha deu um olhar aos dois filhos que os fez calar imediatamente. Eu criei vocês para guardar rancor? Se alguém perdeu algo, foi ele. E foi nossa culpa. Ele perdeu aquele relógio. Você pode dizer que é culpa do João, mas o João é um de nós. Beatriz e Diego ficaram em silêncio, começando a ver sentido no que sua mãe acabará de dizer. No dia seguinte, Daniel apareceu novamente em sua casa. Desta vez, a mãe de Beatriz estava dormindo no quarto, deixando apenas Beatriz em casa, já que Diego estava trabalhando. Ele bateu suavemente e Beatriz atendeu a porta. Ele hesitou a princípio em entrar, mas depois de Beatriz assegurar que estava tudo bem, ele entrou. O que te traz aqui?
Beatriz escolheu cuidadosamente como perguntar para evitar soar rude. Na verdade, vim ver você, se isso. Ok? Claro. Por que não se senta? Beatriz entrou na cozinha enquanto Daniel se sentava no sofá. Pouco depois, ela voltou com o rabo entre as pernas. Daniel entendeu o que isso significava. Realmente não posso oferecer nada. Estamos com falta de coisas. Sinto muito. Ela disse. Tudo bem, ele pensou, que bobo eu fui não trazer nada para vocês também. Podemos apenas conversar. Beatriz sentou-se ao lado dele no sofá. Ele não estava com cheiro de álcool ou de qualquer droga com que ela estivesse familiarizada. Então, talvez sua embriaguez fosse um acontecimento único. Seu perfume encheu o nariz dela com uma aura que o fazia parecer maior e mais forte do que realmente era. Me desculpe, meu irmão não voltou desde então, Beatriz implorou. Você não precisa se desculpar. Não é sua culpa, ele acabou assim. Como está a procura de emprego? Pior do que caçar na selva. Eles riram juntos. Posso imaginar. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Daniel falou. Não era minha intenção que seu chefe a demitisse. Penso no meu comportamento naquela noite todos os dias. E me arrependo. Nem me lembro de ter pedido uma música de aniversário. Acho que seu chefe queria tirar dinheiro de mim. Não deixe a memória te assombrar. Está tudo bem. Eu ia deixar o lugar mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, Beatriz disse. Por que isso? Daniel perguntou. O cara é um idiota, me chamando de nomes o tempo todo. As sobrancelhas de Ryder formaram um arco. Ele não tinha certeza de como consolá-la. Me desculpe, Beatriz, disse Daniel. Naquele momento, ele sonhava em fazer Gary se desculpar com ela. Eles passaram o resto da manhã conversando e até mesmo dando uma volta lá fora. Beatriz mostrou Daniel ao redor, contando-lhe histórias de como eles vieram morar em um lugar como aquele. Não sempre vivemos assim, sabe, ela lhe disse. Sério? O que aconteceu? Daniel perguntou. Sim, meu pai costumava trabalhar. Ele tinha um emprego bastante decente até ficar doente. Tentamos tudo o que podíamos para salvá-lo. Ficou tão ruim que ele foi colocado em suporte vital. Ele nos disse em um ponto para desligá-lo. Mas não conseguíamos nos resolver a fazer isso. Então, gastamos todo o nosso dinheiro mantendo-o vivo. Ele se recuperou completamente, mas morreu de complicações dos medicamentos que lhe foram dados durante o processo de tratamento. Então, nos mudamos para cá quando descobrimos que não havia mais nada para nós na parte nobre da cidade. Desde então, minha mãe foi diagnosticada com seu transtorno mental. Ela não conseguia manter um emprego. Suas mudanças de humor ficaram fora de controle, e tivemos que cuidar dela em casa. Mas ela está muito melhor agora. Eu e Diego trabalhamos duro para cobrir os medicamentos dela e manter a comida na mesa para todos. Na realidade, Beatriz era quem trabalhava duro por todos. Diego contribuía de vez em quando, mas Beatriz preferia que ele se concentrasse em seus estudos e no futebol. Ela via isso como uma das poucas maneiras de ele poder fazer uma vida melhor para si mesmo. Beatriz terminou sua história com um sorriso triste. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Mais de uma vez, ele abriu a boca para dizer algo, mas as palavras falharam em sair. Tentando encontrar as palavras certas? Beatriz perguntou com uma risada. Sim, está tudo bem. Às vezes ficamos tão entrincheirados em dizer as coisas certas ou não dizer as erradas, que às vezes não dizemos nada. Você me lembra alguém, ele disse. Não vou mentir, você também me lembra alguém. Eles pararam na rua, olhando um para o outro porque achavam que era um segundo, mas na realidade, eram pelo menos 10.
Era estranho para ela. A companhia dele era tão confortante que despertou um sentimento novo e estranho em seu coração. Quando a mão de Beatriz tocou acidentalmente a dele, Daniel sentiu seu coração pular. No entanto, o breve momento foi interrompido pelo bip do relógio de Daniel. Beatriz riu e perguntou: "O que é isso?" "Desculpe, é trabalho." Daniel desligou o alarme. "Preciso ir." "Você tem sorte de ter um emprego." "Deve pagar bem também," disse Beatriz. "Ah, na verdade, não ganho dinheiro. Trabalho para meu pai fazendo coisas de que não gosto. Estou apenas esperando até completar 25 anos. É quando planejo deixar o negócio dele e começar o meu próprio. Esse foi nosso acordo." Daniel virou-se e correu de volta para seu carro. Mas, após alguns passos, parou de repente, voltou e beijou gentilmente Beatriz na bochecha. Os olhos de Beatriz se arregalaram de surpresa. Suas bochechas ficaram vermelhas brilhantes, e ela ficou lá sem palavras, completamente surpresa. A partir desse dia, as visitas de Daniel tornaram-se um acontecimento regular, mesmo após a recuperação do relógio do homem para quem João havia vendido. Ele ainda aparecia tão frequentemente que Diego notou uma ligeira mudança no comportamento de Beatriz nos dias em que ele não aparecia. Eles começaram a namorar e sair, desde parques de diversões a jantares em restaurantes até dirigir até as montanhas com vista para a cidade para uma boa visão. Parecia que eles se conheciam há muito tempo, mas nunca conseguiam dizer onde foi que se encontraram antes daquela noite. Ambos sentaram-se na grama no topo de uma montanha e observaram enquanto a noite caía sobre a cidade. Era um espetáculo, e um que Beatriz não tinha sido capaz de ver desde que era criança. "Já vi isso antes," Beatriz relembrou, sua voz assumindo um tom nostálgico. "Sério? Conte-me mais," Daniel insistiu, intrigado com sua mudança súbita. Beatriz hesitou, um sorriso brincalhão nos lábios. "Não é nada tão interessante. Você pode achar chato." "Duvido," Daniel contestou gentilmente. "É menos a história e mais a contadora," incentivou. Beatriz permitiu-se um pequeno sorriso, seu olhar se desviando. Ela sentiu um calor se espalhar por suas bochechas, incerta se era o sol poente ou suas emoções pintando-as de um vermelho mais profundo. "É uma memória da minha infância," ela começou, sua voz suave. "Meu pai nos levou, eu e meus irmãos, a este exato lugar. Foi a vista mais deslumbrante que já vi, até hoje. Mas Diego, meu irmão, não aguentou." Ela riu da memória, o som leve e despreocupado. Daniel não pôde deixar de provocar: "Mentira. Não consigo imaginar que há algo que você goste que Diego não goste." Beatriz explodiu em risadas, balançando a cabeça. "Você ficaria surpreso. Não nos suportávamos quando éramos crianças. Ele era um verdadeiro pestinha." "Então, o que mudou?" Daniel sondou, genuinamente curioso sobre a dinâmica entre Beatriz e seu irmão, com um suspiro reflexivo. Beatriz compartilhou: "A vida, eu acho. As cidades têm uma maneira de unir as pessoas, forjando laços que você nunca esperava. Apesar de tudo, parece que temos muito pelo que ser gratos. O bom e o ruim." "E quanto ao João?" Hayden perguntou, "você nunca fala sobre ele." A pergunta de Ridon pairou no ar por um breve momento, dando tempo para Beatriz reunir seus pensamentos. Ela exalou profundamente antes de falar, sua voz tingida com uma mistura de carinho e preocupação. "João, ele sempre foi o queridinho do papai. Eles eram inseparáveis. Depois que o papai morreu, é como se João tivesse perdido seu caminho. Ele era velho o suficiente para entender que o papai não voltaria, e isso mudou. Ele se tornou retraído e eventualmente, nós apenas perdemos a comunicação. Mas ele ainda é meu irmão, e eu o amo. Estou mantendo a esperança de que ele encontre seu caminho em breve." Ele ofereceu um sorriso caloroso e encorajador em resposta.
Você está fazendo um trabalho incrível cuidando do seu irmão, Beatriz. João pode não entender tudo agora, mas com o tempo e sua orientação, ele vai melhorar. Eu mesmo fui um pouco tardio em algumas coisas, mas olhe para mim agora. Apenas continue lá para ele. A discussão se aprofundou tanto que eles quase perderam a noção do tempo. Finalmente, eles decidiram ir para casa depois de 3 trovões e uma garoa. As janelas fechadas e a chuva lá fora pareciam impor-se à atmosfera dentro do carro. Eles estavam a alguns quilômetros dos arredores da cidade e as ruas estavam desoladas de carros ou qualquer distração lateral. O silêncio dentro do carro preenchido apenas pelo som rítmico dos limpadores e o sussurro do ar contra o para-brisa embalava Beatriz em direção ao sono. Ela olhava para a escuridão encharcada de chuva, seus olhos pesados, quando, de repente, um flash alarmante apareceu. Levou um momento para ela reconhecê-lo como um rosto, e ela gritou alarmada. Pare! O grito veio justo quando um homem saltou da beira da estrada. As reações de Daniel foram rápidas, trazendo o carro a uma parada brusca na luz fraca e na chuva torrencial. Os traços do homem eram indistintos, mas sua voz urgente cortou a tempestade. Ajuda, ele implorou, a uma garota. Ela está se segurando em um galho na água. A correnteza está forte demais para ela. Sem hesitar, Beatriz e Daniel saltaram do carro seguindo o estranho noite adentro. Eles depararam com uma cena arrepiante. Um carro havia batido em uma cerca, seu corpo destruído pendendo na beira de um penhasco. A motorista, uma jovem, havia sido arremessada do veículo e agora se segurava desesperadamente em um galho fino de árvore sobre a água corrente. Sua situação era precária, meio submersa na correnteza abaixo. O galho ameaçava quebrar a qualquer momento. Nesse trecho remoto, seus celulares eram inúteis. Sem sinal para pedir ajuda. O tempo era essencial, e eles sabiam que tinham que agir rápido para salvar a garota do aperto perigoso do rio. A única ajuda veio de um homem idoso que, limitado pela idade, não podia oferecer nada além de uma corda para a tentativa de resgate. Ele entregou-a a Daniel, que rapidamente a segurou em volta da cintura, com a outra extremidade amarrada firmemente a uma cerca de metal resistente. Sem tempo a perder, Daniel mergulhou no rio caudaloso, permitindo que a água o levasse até a garota. Beatriz, com o coração acelerado, observava ansiosa. Seus dedos pressionados aos lábios em preocupação. Ela instruiu o idoso a sinalizar por ajuda a qualquer veículo que passasse, esperando por assistência adicional. Daniel alcançou a garota e a segurou firmemente, começando a jornada precária de volta à segurança. Justo quando se aproximavam da margem, o desastre atingiu, a corda inesperadamente se soltou. Em uma decisão de fração de segundo, Daniel impulsionou a garota em direção à margem, garantindo sua segurança antes que a correnteza implacável arrastasse. O grito de Beatriz cortou a noite tempestuosa enquanto ela corria ao longo da margem, desesperada para manter Daniel à vista. Milagrosamente, Daniel conseguiu se agarrar a uma rocha, lutando contra a força da água que ameaçava oprimi-lo. Beatriz, impulsionada por um surto de adrenalina, agarrou um galho longo e se aproximou da água, estendendo-se o máximo que podia, ela estendeu a mão para Daniel. Suas mãos se uniram, mas a força de Beatriz sozinha não era suficiente. Foi então que ela sentiu uma puxada surpreendente por trás. Era o homem idoso emprestando sua força para o esforço de resgate junto com uma força combinada nascida da desesperança e da energia decrescente de Hidden. Eles o arrastaram da implacável garra do rio, puxando-o para a segurança da margem. O alívio era palpável, mas também era a realização de quão perto eles tinham chegado da tragédia. Enquanto Daniel estava deitado lá, suas palmas ardem com arranhões. Ele ofegava por ar, olhando para o rosto de seu salvador naquele momento. Naquele momento, algo profundo passou entre Daniel e Beatriz, como se o tempo em si tivesse desacelerado, envolvendo-os em um feitiço íntimo. A mente de Beatriz foi repentinamente inundada por memórias vívidas, brigas de água, risadas, balões coloridos e o abraço fresco da água.
Ela foi transportada de volta aos 11 anos, aproveitando as alegrias simples dos verões da infância e agora, vendo Daniel de perto, ela foi atingida por uma realização. Suas características, a tonalidade única de seus olhos, a familiaridade de sua presença. Tudo se encaixou naquele momento, e ele era o cachinhos dourados de seu passado, um apelido nascido de uma memória querida. Os olhos de Daniel brilhavam com lágrimas não derramadas enquanto o reconhecimento surgia. Sua voz mal era um sussurro através do tumulto emocional. É você? Ele respirou, descrença e admiração se misturando em seu tom. Você é a garota da piscina, aquela que me salvou. As lágrimas se soltaram enquanto o peso do momento se instalava sobre ele. Uma mistura de gratidão e espanto. Você fez de novo, ele disse, as palavras engasgadas pelos soluços. Beatriz. Sobrecarregada por um turbilhão de emoções, encontrou risos em meio às lágrimas. Depois de todos esses anos, eu te encontrei de novo, exclamou, alegria em sua voz tingida de admiração. Seu abraço era mais do que o de amantes. Era um reencontro de almas muito tempo separadas. Agora, finalmente reconectadas. E quando se beijaram, foi com uma paixão acendida por anos de separação desconhecida, culminando agora em um momento de profundo reencontro e conexão. Enquanto a ambulância partia para a noite, as mãos de Daniel eram cuidadosamente tratadas pelos paramédicos. Ele mal se encolheu com a picada do antisséptico. Sua mente estava em outro lugar, desfrutando do calor da revelação sentada ao seu lado. Beatriz quebrou o confortável silêncio que se instalara entre eles. Costumava me perguntar o que aconteceu com aquele corajoso garoto da piscina. Nunca esqueci aquele dia, e esperava que um dia pudéssemos nos encontrar novamente. Acho que o mundo é menor do que pensamos. Daniel virou-se para ela, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. Não consigo acreditar que seja você. Depois que nos mudamos, pensei que nunca teria a chance de te encontrar de novo. Você era como esse farol de coragem que eu lembrava sempre que enfrentava algo difícil. Beatriz riu suavemente, um som que fez o coração de Daniel palpitar. Um farol, Eu era apenas uma criança que amava demais a água para ver alguém lutando nela. E agora, você me salvou de novo. Daniel disse, sua voz carregada de uma mistura de gratidão e admiração. A vida tem uma maneira estranha de se fechar, concordou Beatriz, seu olhar encontrando o dele. E estou feliz que tenha me trazido de volta para você. Daniel riu e fez troça do apelido. Um vestígio de um verão há muito tempo, mas nunca esquecido. Acho que te devo algumas dívidas de vida agora, não é? Só estar aqui é suficiente, disse Beatriz, sua mão encontrando a dele. Temos muito tempo perdido para recuperar. Enquanto eles sentavam ali, mãos entrelaçadas, o passado e o presente se fundiam. Uma tapeçaria de memórias e momentos que os levaram de volta um ao outro contra todas as probabilidades. Daniel levou Beatriz para casa e disse que voltaria para Morro quando viesse no dia seguinte. Ele não estava sozinho. Ele veio com um homem de meia-idade de terno. Ei Beatriz, este é meu pai, Felipe, Daniel disse em seu ouvido. Eles se cumprimentaram e Beatriz os convidou todos para entrar. Mas Daniel disse que tinham reservado uma mesa em um restaurante para todos eles. Ele disse que seu pai os convidava para jantar. Animada, Beatriz correu de volta para casa. Poucos minutos depois, Beatriz, Leonor e Diego estavam radiantes enquanto se sentavam nos bancos traseiros de uma limusine. O pai de Daniel era um homem magro e sério, com alguns fios grisalhos no cabelo. Todos se sentaram à mesa em um restaurante sofisticado. O pai de Briden tinha se dado ao trabalho de voar de Nova York até a cidade deles. Quando seu filho informou a ele que a garota com quem estava saindo era aquela que havia salvo sua vida quando ele ainda era criança. Que coincidência! Disse o pai de Daniel, com espanto. Obrigado por nos receberem esta noite. Disse a mãe de Beatriz, a noite havia se desenrolado como uma cena de um sonho.
Enquanto desfrutavam da refeição, risadas e histórias foram compartilhadas, tecendo uma tapeçaria de novas amizades. Foi durante esse caloroso intercâmbio que Philip, com um olhar solene nos olhos, direcionou a conversa para um tópico que pesava muito em seu coração: o incidente na piscina. Se eu perdesse meu filho, com certeza ficaria arrasado. Confessou Philip, sua voz tingida com a gravidade do que poderia ter sido uma tragédia. A mesa caiu em silêncio. Todos os ouvidos sintonizados nele após o incidente. Ordenei que meus funcionários trouxessem a pessoa que salvou meu filho. Trouxeram o gerente do hotel. Ele continuou. Um leve tom de frustração em sua voz. Ele pausou, olhando diretamente para Beatriz com uma mistura de arrependimento e gratidão. Ele recebeu uma quantia substancial de dinheiro de mim, que deveria ter sido para você, Beatriz. Peço desculpas pelo equívoco. Vou fazer o pagamento agora. No momento em que Philip produziu o cheque e começou a escrever, um ar de incredulidade envolveu a mesa. A família de Beatriz observava em silêncio atônito. Seus olhos arregalados de choque. Leonor estava tão sobrecarregada pela reviravolta dos acontecimentos que teve que pedir água ao garçom. Sua mão tremia ligeiramente ao segurar o copo. Beatriz, por outro lado, foi inundada por um sentido avassalador de gratidão e alívio. Ela mal conseguia ouvir a conversa sobre o zumbido em seus ouvidos. Uma melodia de esperança e agradecimento a Deus. A luz de possibilidades infinitas brilhava intensamente diante dela, iluminando um caminho para uma vida melhor para sua família. O peso de suas lutas parecia se dissipar naquele momento, abrindo caminho para sonhos de sair de suas condições de vida apertadas e encontrar um trabalho satisfatório, ou talvez até mesmo iniciar um negócio próprio. Sobrecarregada por uma torrente de emoções, Beatriz se desculpou da mesa, murmurando algo sobre precisar de um momento na solidão do banheiro. Ela se permitiu abraçar plenamente os sentimentos que havia reprimido. Lágrimas de alegria e alívio corriam pelo seu rosto enquanto ela pensava no futuro mais brilhante que agora parecia ao seu alcance. Ela chorava pelas dificuldades que tinham enfrentado, pelos sonhos aos quais se agarrava e pela bênção inesperada que lhes fora concedida naquela noite. Quando voltou, Philip se levantou e puxou a cadeira para que ela se sentasse. Então ele continuou. Agora que você salvou meu filho de mais de uma maneira, ficaria feliz em tê-la em minha companhia. Daniel mencionou o quão dedicada você é. Disse Philip com um sorriso. 6 meses depois, Beatriz estava sentada elegantemente, seu vestido branco fluindo ao redor dela como uma cascata de luz pura em frente a ela. Diego era a imagem da sofisticação em seu terno bem ajustado. Já fazia algum tempo desde que Beatriz o tinha visto tão bem vestido, e ela não pôde deixar de admirar o quão elegante ele parecia. Pare de me olhar estranho. Eu não pareço tão ridículo quanto você. Diego provocou, quebrando o confortável silêncio. Beatriz riu, seus olhos brilhando de diversão. Eu estou linda, ela retrucou com orgulho brincalhão. Você está usando branco, as pessoas vão pensar que você é um anjo. Diego continuou, seu tom rico em seriedade fingida. Beatriz não pôde deixar de rir de suas palavras. Muito engraçado. É chamado de vestido de noiva, Diego, a sala ecoou com suas risadas. Um testemunho da brincadeira descontraída que sempre caracterizou seu relacionamento. De fato, era o dia do casamento de Beatriz. A jornada até este momento tinha sido nada menos que miraculosa. Depois de receber um generoso cheque de Philip, sua família havia se mudado para uma casa mais tranquila e pacífica, longe do clamor de sua vida anterior. Eles até mesmo compraram uma casa para sua mãe, garantindo que ela nunca mais tivesse que se preocupar com o aluguel. A vida de Beatriz deu uma guinada para melhor em mais de um aspecto. Ela conseguiu um emprego na empresa do pai de Daniel, onde estava prosperando. Suas noites eram dedicadas à busca por uma educação adicional na faculdade, um testemunho de sua determinação inabalável em construir um futuro melhor.
A decisão de se casar veio após 6 meses namorando Daniel, incentivada pela meia brincadeira, meia séria de Philip, contente em ver netos antes que fosse tarde demais. Foi uma culminação alegre de amor e novos começos. E então, o que vem a seguir para você, Diego? Beatriz perguntou, seu tom tingido de curiosidade genuína. Os olhos de Diego brilhavam de excitação, mas ele tentava manter um ar de mistério. Bem, eu não quero estragar a surpresa ainda. Beatriz não estava disposta a aceitar isso. Vamos lá, conta logo, ela instigou, sua voz uma mistura de excitação e impaciência. Um sorriso orgulhoso se espalhou pelo rosto de Diego. Recebi uma oferta de um clube. A reação de Beatriz foi imediata. Ela se levantou, seu vestido rodopiando ao seu redor. Que grande coisa! Ela perguntou, sua voz uma mistura de admiração e expectativa. Segunda divisão, Diego respondeu, seu sorriso se alargando. A alegria de Beatriz era palpável, mesmo que os detalhes técnicos lhe escapassem. Eu não faço ideia do que isso significa, ela admitiu. Sua voz borbulhando de felicidade, mas parece incrível. As notícias de Diego eram como uma faísca que acendia sua excitação. Significa que você poderá me ver na TV agora, ele explicou, seu próprio entusiasmo espelhando o dela. Sem hesitar um momento sequer, Beatriz envolveu seu irmão em um abraço caloroso e alegre, plantando um beijo em sua bochecha. O vínculo que compartilhavam era inquebrável, uma fonte de força e conforto para ambos. Quanto a João, outro irmão de Beatriz, ele também estava em um caminho de crescimento e mudança sob a mentoria de Daniel. Ele estava amadurecendo aos poucos, para a surpresa de todos. Daniel frequentemente brincava sobre nunca ter sido enganado por um adolescente antes, mas era claro que ele tinha se apegado a João com um pouco de estímulo. João até voltou à escola com planos de aproveitar suas habilidades únicas para um futuro mais brilhante. Enquanto Beatriz olhava ao redor da sala, cercada pelas pessoas que mais amava, não pôde deixar de sentir um profundo sentimento de gratidão. Este era o final feliz que sempre sonhara para sua família, um novo começo cheio de esperança, amor e a promessa de possibilidades infinitas.